primeiro sentido que os mapas nos pregam peças é que eles fazem a gente crer que eles são alguma espécie de espelho da realidade, por exemplo, né? Eles fazem a gente acreditar que quando a gente está olhando para um mapa, a gente está olhando para o território que eles estão representando, ou olhando para o mundo, né? Bom, vamos falar um pouco então sobre história e cartografia, né? Falar sobre história e cartografia é falar sobre mapas, né? E sobre o uso desses mapas pela história. A nossa sociedade está completamente acostumada com os mapas, né? Eles são muito naturalizados no nosso dia a dia. A gente usa mapas, dificilmente a gente passa um dia sem olhar para um mapa. Seja o mapa dos aparelhos de GPS, ou dos aparelhos de navegação dos nossos celulares, né? Seja um mapa de um esquema de um ponto de ônibus, uma grande cidade, por exemplo, a gente está constantemente olhando para mapas, né? Os mapas, eles são artefatos interessantes porque eles nos pregam peças, né? E eles nos pregam peças pelo menos em dois sentidos. O primeiro sentido que os mapas nos pregam peças é que eles fazem a gente crer que eles são alguma espécie de espelho da realidade, por exemplo, né? Eles fazem a gente acreditar que quando a gente está olhando para um mapa, a gente está olhando para o território que eles estão representando, ou olhando para o mundo, né? Ninguém duvida, por exemplo, quando está olhando para um mapa mundi, ou até imaginar um mapa mundi, a gente acredita que está olhando ou imaginando o mundo como ele é. Inclusive, se a gente vira um mapa de ponta cabeça, a gente acha que o mundo virou de ponta cabeça. E a gente tem até um pouco de dificuldade de se localizar naquele mapa mundi, naquele esquema mental que está sempre na nossa cabeça. Ainda junto com essa ideia uma espécie de espelho da realidade, subjaz ainda uma outra ideia de que os mapas eles estão sempre caminhando em relação à acurácia, em relação ao seu desenvolvimento e cada vez mais próximos da realidade. Ou seja, os mapas, quanto mais as técnicas melhorem, mais eles conseguem representar essa realidade, se tornar esse espelho de realidade. Essas duas ideias têm muito a ver com uma concepção de mapa bastante conhecida, né, difundida, de que os mapas são instrumentos objetivos, né, instrumentos que utilizam dispositivos matemáticos para conseguir representar um território dentro de uma imagem. Então os mapas são teoricamente neutros e objetivos, né? Tem uma anedota bastante conhecida, né, no campo da história e cartografia, uma anedota que na verdade é do Jorge Luis Borges, escritor argentino, né, um conto do Borges que tem um sugestivo título sobre o rigor da ciência, e o Borges, sempre genial, né, ele nos conta que existia esse império onde a arte da cartografia estava tão desenvolvida que o mapa de uma província ocupava uma cidade inteira e o mapa do império ocupava uma província inteira, o tamanho do mapa físico, né? Mas com o tempo esses mapas desmensurados não satisfizeram, né, a qualidade daqueles cartógrafos do imperador, então eles desenvolvem um mapa do império que tem exatamente o tamanho do império, onde cada ponto do mapa corresponde ao seu próprio ponto na realidade. Esse mapa seria um mapa utópico, né, da escala 1:1, ou seja, um centímetro no mapa seria 1 centímetro na realidade. Esse problema de escala mostra que a escala é inclusive uma operação matemática que dá legitimidade ao mapa, ou seja, que torna o mapa algo objetivo. E a escala ela atua na forma como aprendemos o espaço, né, porque ela não é simplesmente uma questão matemática. A gente já sabe que a escala é uma seleção ativa dos elementos que o cartógrafo quer ou não quer colocar no mapa. Mas afinal os mapas eles nos pregam peças também num outro sentido, né? Eles nos dão a ideia de que há territórios que estão prontos, acabados, né, resolvidos. Toda a diacronia, por exemplo, dos processos de conquista e formação dos espaços nacionais, ela é congelada na sincronia do papel quando é mapeada. Todo aquele processo histórico passa a ser uma única imagem, né? Isso faz com que os mapas eles nos permitam, inclusive, ver padrões que não existiriam sem eles, né? Basta a gente pensar, por exemplo, nas fronteiras nacionais e nas fronteiras étnicas da América Latina, quer dizer, essas fronteiras não necessariamente coincidem. Do ponto de vista da história, isso é bastante significativo, né? Basta a gente pensar, por exemplo, no mapa do Brasil ou no logotipo do mapa oficial do Brasil, que todo mundo tem na cabeça. E aí a gente imagina que quando os europeus invadiram o território que hoje é o Brasil, no século XV, XVI, aquele território já estava pronto e acabado. Ou ainda, faz a gente imaginar que no Brasil Império, por exemplo, no século XIX, aquele mapa, aquele território já era totalmente o Brasil. E isso não condiz com a realidade histórica, né? Porque os processos de formação de território, de estados nacionais,
eles são processos muito longos, com muitos conflitos, com muitas tensões, né? Essa retórica do mapa, ela esconde essas questões quando ela mostra a realidade. Os mapas são, nesse sentido, uma espécie de palimpsesto, né? Existem várias camadas de sentido que são apagadas e muitas delas reescritas por cima dessas outras camadas. Então, e como lidar com os mapas, afinal, né? E mais do que isso, como lidar com os mapas que são de outros períodos, né? Os historiadores, ao longo aí da história da historiografia, da cartografia, já tiveram diferentes abordagens para tentar dar conta, né, desse problema, né? Bom, no primeiro momento os mapas eram vistos de forma muito empírica, né, uma abordagem muito empirista. Eles eram vistos como produtos muito objetivos, né, de determinadas técnicas de produção de uma sociedade que o produziu, ou seja, eram como se fossem repositórios de elementos que existiam na realidade e que estariam todos ali contidos dentro do mapa. Nesse sentido, os mapas eram considerados neutros e, além de ser neutros, eles acompanhavam o progresso da técnica em relação sempre à acuidade geográfica, ou seja, os mapas estariam cada vez melhores, cada vez mais mostrariam a realidade para a gente como ela é. Em meados do século XX, principalmente no período da Segunda Guerra Mundial, os mapas começaram a ter um uso muito mais político. Muitos mapas foram usados pelos países envolvidos na guerra para mostrar de quais territórios eram possessão de cada um dos lados da guerra. Então isso levou a um uso muito político dos mapas. E depois da Segunda Guerra, acabou levando a uma reação da academia, da geografia, dos cartógrafos, né, e dos historiadores da cartografia, em tentar voltar a mostrar a neutralidade e objetividade dos mapas para que eles não fossem usados como instrumentos políticos de dominação. Então isso fez com que muitas das análises políticas dos mapas elas desaparecessem da academia. Então, mais uma vez, os mapas voltam a ser vistos como algo neutro, como algo muito objetivo. E nesse momento, né, depois da Segunda Guerra, a ênfase é dada muito mais na comunicação que o mapa faz com o leitor, né, na arte, na técnica, no desenho, ou seja, nos elementos internos do mapa. Né? Bom, nos anos 90, então, que os estudos da cartografia, eles sofrem uma revolução, né, a partir dos trabalhos de um autor chamado John Brian Harley, né? O Harley ele começa a utilizar ferramentas da sociologia do conhecimento, da filosofia, da linguística, da iconografia, quer dizer, para tentar entender o que tem por trás dos mapas, né? E aí ele começa a chamar a atenção de todo mundo para o contexto de produção daquele mapa, né? Os silêncios que o mapa, porventura, possa esconder, os simbolismos que existem por trás das convenções, por exemplo, né? Ou as entrelinhas que a gente possa ler olhando para o mapa, né? O Brian gosta muito de falar sobre ocultamento, silenciamento, né? Os processos que os mapas silenciam, né? E os mapas, então, a partir daquele momento, e isso não tem mais volta, né? Eles passam a ser vistos como artefatos culturais, quer dizer, com toda a complexidade e subjetividade que isso acarreta. Hoje, então, depois dessas reflexões do Harley em torno dos mapas, vários caminhos, várias veredas foram abertas pelos historiadores da cartografia para estudar os mapas, né? A gente já avançou bastante em vários caminhos, inclusive em algumas críticas ao próprio trabalho do Harley, né, que se preocupou muito só com o externo dos mapas, mas não com o interno. Mas é consensual que as críticas do Harley abriram um terreno gigantesco para que a gente pudesse refletir em relação aos mapas como artefatos culturais, né? Então, a partir do refinamento dessas críticas do Harley, né, das discussões, das reflexões que vêm a partir dele, a gente tem hoje algumas hipóteses que são consensuais em relação aos mapas, né? O que são os mapas, como os mapas se comportam, como eles se manifestam, né? Então, para terminar, eu vou falar um pouco sobre 3 dessas hipóteses, né? A primeira dessas hipóteses é que os mapas eles são imprecisos por natureza. Isso hoje parece uma coisa bastante óbvia, né? A gente pode lembrar da anedota do Borges, por exemplo, e já saber que os mapas eles nunca vão conseguir ser precisos. Então, a historiografia já não procura mais essa precisão geográfica nos mapas, porque a gente sabe que, por essência, né, os mapas eles são muito seletivos, eles selecionam o que eles vão mostrar, eles são muito esquemáticos, eles esquematizam essas coisas, homogeneizam alguns territórios, eles têm muitas convenções que escondem outras coisas. Então, os mapas eles não são mais vistos no desenvolvimento de uma acurácia geográfica, né? Mas a gente também pode resgatar essa precisão dos mapas e inverter um pouco a pergunta, né? Quer dizer, os mapas eles não precisam mostrar a realidade. Os mapas, quando eles são construídos por uma sociedade, o que eles precisam fazer é atingir o objetivo deles, ou seja, para que eles foram feitos, né? Qual era o objetivo daquele mapa? Qual era a finalidade daquele mapa?
Isso vale, por exemplo, para o mapa do Império Espanhol no século XVI, na primeira modernidade, né? Por exemplo, o mapa de todo o Império que quer mostrar para o imperador os territórios, ou vale também para o mapa que o teu amigo fez, para que você possa, o esquema que ele fez para que você possa chegar na casa dele, né? A segunda premissa é que os mapas, eles são instrumentos de poder. Eles são instrumentos de poder em pelo menos dois sentidos, né? No primeiro sentido, eles vinculam, né, intenções, sejam elas políticas, econômicas, ideológicas, por exemplo. Basta a gente imaginar os famosos mapas cor-de-rosa, né, do imperialismo inglês e português no século XIX, que mostravam os territórios disputados por esses países na África, todos na mesma cor, cor-de-rosa, como se fossem, obviamente, territórios que já estavam ali prontos para ser divididos entre os ingleses, por exemplo, ou os portugueses, né? Mas os mapas, eles são instrumentos também de poder de uma segunda forma, né? Eles são imagens, e como imagens, eles moldam a visão de mundo, inclusive influenciam em decisões, né? A gente pode pensar, por exemplo, no mapa do Império do Brasil, do Cândido Mendes, né? Um dos primeiros mapas do Império do Brasil, de 1838. No mapa, o Cândido Mendes mostra um território do Brasil pronto, acabado, né? Definitivo, naturalmente brasileiro. Mas se a gente olha, por exemplo, a documentação desse período, a gente sabe que existiam vários conflitos nas fronteiras externas, por exemplo, a Guerra de Cisplatina, que o Brasil disputava um território do Uruguai, poderia perder ou ganhar algum território. E a gente também tem muitos conflitos do norte ao sul desse então território brasileiro com os povos originários que estavam aqui, que a gente pode chamar de fronteiras internas, né? A gente costuma associar o problema do conflito com os povos originários indígenas lá no século XVI, mas a verdade é que no século XIX a mortandade indígena no interior do Brasil foi gigantesca, justamente em relação a esse processo de modernização do país ou de progresso do país. Então há muitos conflitos, né? Pensando nessa mesma ideia, né, de como as imagens moldam a visão de mundo e influenciam nas decisões, basta a gente imaginar hoje um mapa da floresta amazônica, ou que mostra a floresta amazônica. A maioria dos mapas mostra a floresta amazônica como uma floresta vazia. E isso faz com que ela seja vista como o próximo passo da fronteira agrária do país, por exemplo, ou como o local que tem que ser desenvolvido, o progresso tem que chegar lá. Se a gente olha essa floresta de perto, a gente sabe que existem centenas de milhares de pessoas vivendo lá, e centenas de etnias diferentes, inclusive, com suas culturas e sua vida. Essa ideia do vazio territorial é uma ideia que se repetiu na história do Brasil, na história da América em geral, né? Quer dizer, essa ideia de que o espaço estava vazio porque não estava ocupado por os europeus, né? Os mapas, todo o período colonial mostram isso, mas a documentação mostra uma coisa completamente diferente. Mas, felizmente, né, atualmente a gente já também sabe que o poder dos mapas, esse poder que os mapas retêm, não era um poder total, como postulava o Harley na década de 90, né? Hoje a gente dá muito mais espaço, por exemplo, para as resistências, os vestígios de resistência que aparecem nesses mapas, né? Como, por exemplo, vários vestígios de conhecimento indígena que a gente pode ver nos mapas do Império Colonial. Então esse poder dos mapas também é matizado, mas de alguma forma eles permanecem vistos dessa forma. E por fim, para terminar, né, para concluir, uma terceira definição aí sobre os mapas, né, que eu acho que fica bastante claro depois disso tudo que a gente já discutiu, né? O mapa, ele é um dispositivo retórico, performático, né? Por trás dessa pretensa objetividade, neutralidade dos mapas, que ainda é aceita hoje, inclusive em muitos círculos, né? Os mapas, eles têm esse poder de construir um mundo, ou uma cidade, ou um país, um território qualquer, né? Quando ele supostamente mostra para a gente isso como uma imagem. Então, quando o mapa mostra esse território como uma imagem, ele acaba construindo o mundo. Então, nesse sentido, os mapas são absolutamente performáticos.